Fala nerds, como é que vocês estão? E hoje uma breve crítica de Monstro, a história de Ed Gein, nova temporada da série antológica de Ryan Murphy, estrelada pelo Charlie Hunnam, que chegou recentemente à Netflix. Aqui Murphy conta a história de Ed Gein, considerado aí por muitos como um dos casos mais bizarros da história criminal, e que serviu de forte inspiração para filmes como Psicose, Massacre da Serra Elétrica e também O Silêncio dos Inocentes. Até hoje, o serial killer ainda rende produções inspiradas em seu caso, e agora volta aos holofotes pelas mãos de Murphy, que já demonstrou uma certa habilidade em retratar essas histórias reais, como foi o caso de Dahmer e também os irmãos Menendez. A série é muito criticada por Murphy por trazer essa desconstrução desses monstros, e aqui ele repete essa mesma fórmula, mas eu considero que ele acaba se perdendo na própria proposta. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso ao decorrer do vídeo. Depois de transformar Dahmer em um fenômeno global e revisitar o caso dos irmãos Menendez, Ryan Murphy retorna à sua antologia Monsters, com um dos nomes mais perturbadores da história criminal americana, Ed Gein. A nova temporada chega à Netflix com a promessa de mergulhar no horror psicológico de um dos assassinos mais influentes da cultura pop. Mas o resultado é uma temporada ambiciosa e paradoxalmente dispersa. Murphy, ao lado de Ian Brennan, tenta equilibrar aqui três dimensões ao longo da narrativa: o estudo da mente de Gein, a análise cultural de seu impacto e a homenagem a inúmeras obras inspiradas em seus crimes. Essa mistura, que no papel parece fascinante, acaba diluindo parte desse potencial da série. O que poderia ser aqui um retrato profundo da loucura, da solidão de um homem consumido por traumas e obsessões, transforma-se em um mosaico irregular de referências, alucinações e reinterpretações cinematográficas. Ambientada na fria e isolada Wisconsin dos anos 50, a série apresenta Ed Gein, interpretado aqui pelo Charlie Hunnam, como um homem introspectivo e perturbador, cuja relação doentia com a mãe o conduz a uma espiral de delírios e crimes. A produção acerta ao recriar com riqueza de detalhes essa atmosfera rural e decadente da época. As fazendas cobertas de neve, os interiores escuros e silenciosos e o senso constante de desconforto. É nesse cenário opressivo que a série constrói seu horror mais eficaz, mesmo quando o roteiro se perde em suas próprias intenções. Murphy demonstra a habilidade em capturar um impacto cultural no caso. A série cita e também recria momentos de clássicos como Psicose, Massacre da Serra Elétrica e também O Silêncio dos Inocentes, explorando como o legado de Gein ultrapassou crimes reais e se tornou um mito cinematográfico. Esses momentos funcionam como curiosos espelhos entre o real e o ficcional, mas também escancaram o principal problema dessa temporada: a indecisão sobre o que ela realmente quer contar. Em vez de mergulhar na mente fragmentada de Gein, Monstro parece se contentar em alternar entre alucinações, cenas de horror gráfico e recriações de filmes inspirados no assassino. A tentativa de usar esses recursos como passagem de tempo ou metáforas para o estado mental do protagonista até poderia funcionar se o roteiro não se perdesse em idas e vindas que quebram o ritmo e prejudicam a construção do personagem. O resultado é uma narrativa que parece girar em torno de si mesma, sempre impactante, mas raramente profunda. Há uma contradição central na proposta de Murphy. A série se vende como uma análise psicológica de Ed Gein, mas evita justamente o que prometeu entregar. Quando o roteiro tem a chance de explorar o trauma e a esquizofrenia que moldaram sua monstruosidade, prefere recorrer aqui ao choque visual. As cenas de violência, embora são bem executadas, acabam substituindo a reflexão por puro sensacionalismo. É um caminho seguro, mas raso, e talvez o maior desperdício dessa temporada. Por outro lado, é inegável que o criador entende o poder da ambientação e do desconforto. As sequências mais lentas, silenciosas e também paranoicas são as que mais se aproximam do terror psicológico proposto inicialmente. Há momentos em que o espectador quase sente a solidão de Gein, como fosse quase que uma entidade viva. E é nesse ponto que a série mostra o potencial que poderia ter alcançado se mantivesse essa coerência entre a proposta e a execução. Charlie Hunnam entrega uma performance intensa e contida, encontrando aqui o equilíbrio entre a fragilidade e a perversão do personagem.
O ator mostra aqui certas nuances de medo, confusão e até mesmo culpa que fazem o público hesitar entre a compaixão e repulsa. No entanto, falta ele aqui material que sustente essa complexidade ao longo dos episódios. O roteiro não permite que Julian vá além da superfície. E assim como Gin, ele fica preso a uma narrativa que o limita. Laurie Metcalf e Susan Son completam um elenco com boas participações, especialmente Metcalf, cuja presença domina as cenas que retratam a relação tóxica entre mãe e filho. Do ponto de vista estético, Murphy continua impecável. A direção de arte e o figurino recriam com precisão o clima da América dos anos 50. E a fotografia aposta em tons dessaturados e frios, reforçando a sensação de decadência moral e de isolamento. Os efeitos práticos, sempre presentes nas produções do cineasta, atingem aqui um nível visceral. As cenas que realmente causam um certo desconforto físico, mas que isoladamente não compensam a falta de densidade emocional. Em entrevistas, Murphy afirmou que a ideia era oferecer um olhar humano sobre Ed Gein, mostrando aqui a intersecção entre a doença mental e a monstruosidade. O foco se dispersa entre o homem, o mito e as obras que ele inspirou, sem se decidir qual dessas dimensões deseja explorar com uma certa prioridade. Essa indecisão resulta em uma experiência que eu considero fragmentada. Enquanto Dahmer impactava pela construção meticulosa da tensão e os irmãos Menendez pela abordagem das repercussões públicas do crime, Ed Gein parece flutuar entre um tributo cinematográfico e um estudo inacabado da insanidade. Por fim, Monstro, a história de Ed Gein é uma obra que impressiona mais pelo caso que retrata do que pela forma como é retratada. É uma temporada visualmente poderosa, com atuações sólidas e momentos de genuíno desconforto, mas que eu considero que carece de um foco narrativo e de uma visão clara sobre quem foi Ed Gein para além do mito. Murphy demonstra mais interesse em homenagear as obras inspiradas no assassino do que compreender o homem que as originou. Por isso, para Monstro, a história de Ed Gein, eu dou nota 6. O resultado é um capítulo que poderia ter sido o mais aterrorizante e psicológico da antologia, mas acaba aqui se tornando o mais irregular. Ainda assim, há brilho nas margens, a ambientação é impecável, o elenco é comprometido e a direção consegue traduzir parte da insanidade de Gein. Só falta à série a coragem de ir além do choque, de olhar nos olhos do verdadeiro monstro e encarar o que há por trás do espelho. Agora resta saber se a nova temporada terá força para estar no próximo Emmy, já que as duas anteriores tiveram aqui pelo menos uma indicação nas categorias de atuação. Mas eu quero saber de vocês aqui nos comentários, o que vocês acharam dessa nova temporada. Curtiu a crítica? Deixa um like. Quer mais críticas como essa? Considere se inscrever. E eu vou ficando por aqui. E até um próximo vídeo.